A evolução da mobília ajuda a entender as transformações no estilo e nos hábitos das famílias. Em São Paulo, uma exposição faz um passeio pela história do Brasil a partir da decoração das casas desde o século XVII. É um resgate da memória das famílias que vai além do simples mobiliário. Reflete o comportamento nas diferentes épocas, marcadas pelas mudanças na arquitetura e no design. Habitar é uma ação dividida em várias, assim como se apresenta a exposição A Casa Brasileira. Entre mais de 250 peças que datam do século XVII até os dias de hoje, dá para viajar no tempo e fazer um resgate do passado, entre lembranças ainda vivas. Eu dormi numa cama dessa, com colchão ainda de capinha ainda. E esta foi também a primeira cama fabricada em série no Brasil. Ela é de 1915. E até na hora de dormir, a Casa Nacional sempre foi uma mistura de influências, inclusive das raízes mais genuínas. O importante é observar a nossa origem da influência indígena, que é a rede. E essa peça que nós temos aqui no museu, que é do século XIX, ela já é feita por portugueses, que ela é uma trama de algodão. E tem uma característica especial que é esse punho duplo, que você pode moldar ela como um banco, uma poltrona ou como uma cama também. Na exposição sobre a Casa Brasileira, o turista francês se surpreende ao reconhecer o país dele nos nossos móveis. Entre as peças que mais chamaram a atenção estão as cadeiras da época de Napoleão. Ver o que mudou na mobília ao longo de mais de 400 anos dá a chance de entender a transformação dos hábitos dos brasileiros e os ganhos nesse período. Exemplares como este, uma cadeira sanitária do século XIX, que era usada nos quartos até a chegada da canalização do sistema de esgoto, mostram que o tempo trouxe grandes e boas evoluções. É muito interessante a gente conseguir observar de certa forma, essa evolução, a mudança no uso dos materiais, né? Muita madeira, a palhinha trançada, e depois como que isso foi retrabalhado na modernidade, né? A presença do metal que surge no século XX, que são essas cadeiras feitas com tubo, enfim, a gente consegue perceber um pouco desse desenvolvimento do desenho, como que ficou, de certa forma, até uma procura dessa brasilidade também no desenho do móvel brasileiro. Ao cozinhar, quem se lembra da máquina de fazer manteiga? E o pilão, que ainda existe em algumas fazendas? Em ambiente de diversão, inicialmente o piano ocupava espaço central, mas o rádio roubou a cena. E entre histórias e lembranças da Casa Brasileira, eis o primeiro habitante. As casas basicamente tinham um cofre, uma arca para guardar alimento, que é um pouco o móvel de chegada, né? Que são para chegar de viagem, afinal. E tinham os cofres que eram para guardar dinheiro, para guardar documento da corte, enfim, roupa. E com a influência do clero, que começou a guardar com paramentos litúrgicos, precisava ter gavetas, começam a surgir os armários. Então a gente pode dizer um pouco aqui, enxergar que a cômoda ganhou pernas e gavetas, e a gente tem aqui o decorrente disso na exposição. O local da exposição não poderia ser mais adequado. Fica no Museu da Casa Brasileira, na Zona Sul de São Paulo. Além da mostra com o acervo completo, o visitante tem também a chance de conhecer a mansão do ex-prefeito da capital, Fábio Prado, e um jardim com espécies típicas e raras da cidade.